Colossenses 1:9. Vamos ler? Vou deixar que o texto vá se revelando para nós. Vou deixar que o texto ele mesmo vá se abrindo, né, aos nossos corações, a nossa mente, ao nosso espírito, e que a nossa alma se transborde, né, da palavra de Deus essa noite aqui, em todos vocês, e que essa palavra seja uma palavra prática na sua vida. Amém? Seja uma palavra prática. O que é uma palavra prática? Uma palavra viva, uma palavra que não deixa você da mesma maneira. Ela produz um insight na sua mente, no seu espírito, que é um insight, é uma novidade de você, algo que pulsa, que lateja, que põe a sua mente para pensar, né? Essa palavra, ela tem poder, uma palavra que dentro do nosso espírito ela tem poder de transformação de mente, porque o Evangelho é esse poder. Amém? Então vamos ler. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis, olha bem, e transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos. E que são pessoas idôneas? Pessoas que discernem aquilo que estão ouvindo, que discernem aquilo que foi plantado dentro deles através do Espírito do Evangelho, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Você não anda mais em trevas. Você está na luz. Antigamente nós vivíamos em trevas, agora não. Porque nós fomos iluminados. E Paulo aqui, ele ora por essa igreja de Colosso, dizendo que ele não cessa de orar por eles, para que eles transbordem de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento, para que tudo isso, sabedoria, entendimento e conhecimento da vontade de Deus no Evangelho, os dê a capacidade de viver de um modo digno do próprio Evangelho, daquilo que você aprende no Evangelho, do Espírito do Evangelho, para o inteiro agrado, frutificando aonde? Em toda boa obra, em tudo que é bom. Não frutificar no que é mal, mas frutificar na boa obra, crescendo no conhecimento do Evangelho, no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua própria glória. A glória de Deus é Jesus em nós. Mais adiante nesse texto, lá no versículo 26 e 27, ele vai dizer: Cristo em vós, a esperança da glória do que o próprio Cristo é. Viver de um modo digno, alguém idôneo no Evangelho, viver de um modo digno, é viver de acordo com a glória de Cristo, com a glória do Evangelho, com aquilo que Cristo é.
com perseverança, com longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe. Porque Ele nos tirou das trevas, Ele nos transportou das trevas, Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos tirou de um lugar tenebroso. O livro de Gênesis, lá no início do livro de Gênesis, quando Deus começa através da sua própria voz, Deus ali no caso era Jesus, né, criando todas as coisas foram criadas por Ele e tudo nele subsiste. Quando Ele começou a criar todas as coisas, a primeira coisa que Ele fez, Ele criou a luz para organizar todo o caos. No princípio criou Deus os céus e a terra era organizada, mas passou-se um tempo e a terra se transformou em sem forma e vazia, e a escuridão tomava conta dessa terra, e disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? A luz apareceu. E esse é o milagre do Evangelho, é o milagre de Jesus. Jesus trouxe luz. Ele diz aqui, Ele nos libertou do império das trevas e Ele nos transportou de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus. Hoje nós estamos estabelecidos no reino de Jesus. Você foi transportado. Hoje nós não vivemos mais em trevas. Algo novo dentro de nós aconteceu. Por isso que nós podemos hoje andar em novidade de vida, de acordo com os preceitos, de acordo com tudo que o Evangelho nos apresenta. Não através de regras e mandamentos de lei, mas através da obra do Evangelho. Por isso que nós devemos crescer no conhecimento da sua vontade, na sabedoria, no entendimento, sendo fortalecido com a força da sua glória, a fim de viver de um modo digno do Senhor. Em Efésios, Paulo também fala para a igreja de Éfeso, dizendo, aqui no capítulo 1, no versículo 15, quando ele orava também por aquela igreja, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e no amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças a Deus, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e um espírito de revelação, no pleno conhecimento, pleno. Imagina o que é pleno, é algo perene, algo sustentável para sempre, no pleno conhecimento dele, de Cristo, da sua glória, do seu evangelho, do seu proceder, da sua maneira de viver. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança. Ele nos transportou para o seu próprio reino. Hoje nós estamos estabelecidos no seu reino. Nós estamos estabelecidos no reino do Filho do seu amor. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, andando outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o Espírito que opera e atua nos filhos da desobediência. Esses éramos nós. Mas hoje nós estamos em outra condição. Hoje nós pertencemos ao reino do Filho do seu amor.
Hoje nós pertencemos ao reino do amor de Deus. Habitantes do reino do amor. Do reino do amor de Deus. Nós andávamos inclinados à nossa própria carne, à nossa própria mente, à nossa vã maneira de pensar, a nossa vã maneira de ver as coisas. Hoje não. Hoje nós podemos contemplar a vida e tudo que acontece através de Cristo, através do Evangelho. Porque hoje nós estamos também assentados com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos participantes de um reino que é de verdade e que toma posse da nossa vida e nos faz viver e caminhar de um modo novo, em novidade de vida. Nós éramos filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu amor, que nos amou, nós, mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo e através de Cristo. Pela graça somos salvos, por sua graça, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza e da sua bondade para conosco em Cristo. Pela graça você é salvo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie, não é pelo que eu posso fazer, mas é pela graça de Jesus derramada em Cristo Jesus, pelo grande amor de Deus, o amor que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de se entregar, a ponto de entregar seu Filho, para que todo aquele que o encontre não pereça, mas tenha vida. Somos feitura dele. Amém? Amém. Você é feitura de Deus, criados em Cristo para boas obras. Para boas obras do Evangelho, as quais Deus de antemão preparou para cada um de nós. Ele nos libertou das trevas, Ele nos trouxe para a luz, Ele nos trouxe para um local de delícias. Hoje a nossa visão está aberta. Nós temos a redenção nele, nós temos a remissão dos pecados em Cristo. Em Cristo, que é a imagem do Deus invisível, porque nele foram criadas todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Enfim, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. E através da igreja, a multiforme sabedoria de Cristo é manifesta aos homens. E quem é a igreja? A igreja somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você. A igreja é os nossos irmãos espalhados por todo esse planeta. Onde quer que tenha alguém que creia no Evangelho. Eu não estou dizendo alguém que seja evangélico, ou que seja católico, que seja isso, que seja aquilo. Eu estou dizendo alguém que creia no Evangelho de Jesus Cristo. Aquele Evangelho que tem um Espírito vivo. Aquele é o Evangelho das boas obras, o Evangelho das boas práticas, o Evangelho do reino do amor de Deus. O Evangelho que tem um só mandamento, que é amar o seu próximo como a si mesmo. O Evangelho de pessoas que vivem perdoando-se uns aos outros, amando uns aos outros, caminhando a outra milha, suportando uns aos outros em amor. Abra aí a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 4.
Para você ler esse texto, ou compreender esse texto, você já tem que ter dado uma lida aí no capítulo 3. Vamos começar aqui no capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Pelo que, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, coisas ocultas, coisas das trevas, porque nós não andamos mais em trevas, nós fomos transportados para um reino de luz, não andando com astúcia, nem adulterando aquilo que Deus diz, não adulterando o Evangelho, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, pela manifestação da própria palavra de Deus dentro do ser, pela manifestação do Evangelho dentro de cada um. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, pela glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Esse é o nosso chamado, ser servos de Jesus para as outras pessoas. Não pregamos a nós mesmos, mas pregamos um Cristo vivo em nós, Cristo em vós, a esperança dessa glória. Mas em nós precisa ter um Evangelho que não está encoberto, precisa em nós ter um Evangelho que não foi cegado pelo Deus desse século, mas um Evangelho que resplandece a luz de Cristo, porque nós estamos na luz, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é o projeto de Deus com cada ser humano, que ele resplandeça a face de Cristo, com o rosto desvendado, com o rosto livre, transmitindo a imagem do Senhor, e através dessa imagem sendo transformado de glória em glória, na própria imagem do Senhor, sendo pessoas que praticam as boas novas do Evangelho, as boas novas de Cristo, as boas novas do amor de Deus, tendo uma consciência limpa. Recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação de Cristo em vós, pela manifestação da verdade em vós, pela manifestação da palavra de Deus em vós. Porque se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Mas as pessoas precisam ver o Evangelho em nós, porque de nós, das nossas trevas, resplandecerá a luz de Cristo. As nossas trevas que foram transformadas em luz através desse transporte, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E tudo isso é um tesouro dentro de nós, em vasos de barro, para que a excelência seja da glória. Não é do vaso, é da glória. Não é do estereótipo, mas é da glória que o vaso traz. É da glória que esse vaso carrega. É o perfume que tem dentro desse vaso. Nós somos o bom perfume de Cristo ou não somos? Exalando em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Efésios 5:8. Outrora nós éramos trevas, porém
Agora nós somos luz no Senhor. Então, ande como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Esse tem que ser os frutos das nossas obras. Se nós estamos na luz, nós temos que ser pessoas verdadeiras, pessoas justas, não com justiça própria, mas com a justiça de Deus em nós, e transmitindo essa justiça para as pessoas. A justiça de Deus é aquela justiça em que você não é capaz de resolver nada por você mesmo. Você depende da justiça de Cristo. Que nós tenhamos obras boas, obras justas, obras de verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, não sendo cúmplices de obras infrutíferas, das trevas, porque obras frutíferas são obras da luz. Porque as obras da luz é bondade, justiça e verdade, mas as obras das trevas não é bondade, é o oposto, é maldade, é injustiça, é mentira, é inverdade. Mas nós temos que reprovar as más obras pela luz que há em nós. E que luz que há em nós? A luz do Evangelho. Nós temos que transmitir isso. Mas você só transmite o que você tem. Não adianta você dizer que está na luz se a tua vida não transmite luz. Não adianta você dizer que é bom se não há bondade em você. Tanto a bondade, a justiça e a verdade, obras da luz, elas são frutos do interior, do coração, que é justo, que é bom, que é verdadeiro. Isso só existe em alguém que está crescendo em sabedoria, na sabedoria de Cristo, crescendo no esplendor da glória de Cristo. Os olhos do seu coração iluminados na esperança da glória de Jesus dentro dele. Não sejam cúmplices de obras infrutíferas. Reprovai-as. Porque todas as coisas, quando reprovadas pela luz, você pode reprovar todas as coisas pela luz que há em você. Mas cuidado, para que a luz que há em ti não sejam trevas, como disse Jesus lá no Sermão do Monte. Porque se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas são? São os olhos a luz do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Você é o que você vê. É exatamente assim que você é. Então não há como enganar a ninguém. Você é o que você vê. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Onde tem luz, as trevas têm que ser dissipadas. Senão não há luz. A luz, por menor que seja, ela ilumina numas trevas densas. Você vai encontrar a luz no meio das trevas. Se não tiver luz, é treva. Tudo é reprovado pela luz. E as obras más, injustas e mentirosas se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, desperta entre os que dormem, entre os que estão mortos, e Cristo te iluminará. Desperta. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque nós não estamos vos dando a conhecer o poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, da vinda do seu Evangelho, da vinda da Boa Nova, porque Jesus é o Evangelho, Jesus é a Boa Nova, Jesus é o poder de Deus para toda a humanidade. Não importa o credo ou a religião, Jesus é o poder para toda a humanidade. E nós não vos damos a conhecer o poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua vinda, de tudo aquilo que Ele veio, ensinou, praticou,
seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus honra, glória, quando pela glória excelsa de Deus me foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós ouvimos quando estávamos com ele no monte. Aqui ele se refere ao que aconteceu lá na transfiguração. E aquela voz veio e disse assim: este é meu Filho amado, a ele ouvi. Interessante que naquele episódio lá da transfiguração, as vestes de Jesus, elas se resplandeceram e se transformaram alvas, brancas, e que estava presente no monte com Jesus, Pedro, Tiago e João, e eles viram o rosto de Jesus era como o sol do meio-dia, e apareceram para Jesus Moisés e Elias, e os discípulos olhando para aquela glória toda, disseram: vamos fazer aqui 3 igrejas, uma para ti, Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Fizeram uma igreja para os da lei, para os profetas e para Jesus. Queriam fazer 3 tendas. Eles queriam já colocar a glória de Deus num lugar específico. Vamos fazer 3 tendas aqui e nós vamos ficar aqui, bom estar nesse lugar. Aí veio uma voz do céu: este é o meu Filho, a ele ouvi. Jesus é o Evangelho, Jesus é o poder de Deus, a ele ouvi. Como é que eu ouço Jesus? Vai vir uma voz, talvez venha dizer na sua mente, na sua consciência, mas você recebendo o Espírito dele, a consciência no Evangelho, o Evangelho não é uma religião, é uma consciência em você. É daí que sai a voz que você tem que seguir, é da consciência naquilo que Jesus já fez, na consciência que ele veio e ensinou e trouxe para nós nessa humanidade. No tempo que ele esteve aqui, o tempo que ele trouxe essas coisas. Ora, essa voz vinda do céu nós ouvimos quando estávamos com ele lá no monte. Mas nós temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, a palavra de Deus dentro de nós, o poder de Deus que nos ativa por dentro. E fazei bem em atendê-la. Quando você tem as percepções do Evangelho, você faz bem em atender essas percepções como uma candeia que brilha num lugar de trevas, num lugar tenebroso, até que clareie o dia e a estrela da alva nasça em vosso coração. Porque nenhuma palavra, a palavra do Evangelho, ela não vem de uma particular elucidação, mas ela vem e ela te transforma por dentro. Quando é a palavra de Deus dentro de você, ela te vivifica por dentro, ela te ilumina por dentro. Esse é o poder que o Evangelho tem. O poder de nos transformar. Transformar de trevas, de pessoas que estão vivendo sem entendimento, para um lugar de entendimento, para um lugar de sabedoria. É isso que o Evangelho precisa funcionar em nós. O Evangelho não tem que ser uma religião para você vir quinta e domingo. O Evangelho é um poder para você viver. Amém. O Evangelho é um poder para você enfrentar as dificuldades, enfrentar a morte, enfrentar a dor, enfrentar a doença, enfrentar a doença de um ente querido, a partida de um ente querido, enfrentar um câncer, enfrentar uma doença mental, uma doença psíquica. O Evangelho tem o poder de você, no meio de tudo isso, você encontrar paz.
no meio de tudo, algo que parece tenebroso, você recebe aquela palavra de Deus, palavra de esperança, como uma candeia que vai brilhando num lugar sem esperança. Quantas vezes nós, irmãos, na vida, nos achamos sem esperança? Esses últimos 2 meses, para mim, eu poderia estar sem esperança, mas eu tenho esperança no Evangelho. Foram 2 meses terríveis, difíceis, de todos os lados, pressionado de todos os lados. Mas tem uma luz, uma candeia que brilha até que a estrela da alva nasce em nosso coração. O Evangelho não é uma religião para ser vivida como religião. O Evangelho é uma vida para você viver nessa existência. Você saber viver. Eu preciso saber viver. Você precisa saber viver de acordo com o Evangelho. Você precisa crer no Evangelho. O Evangelho vai te trazer paz nos teus dias. Isso que é o Evangelho para você viver. Porque esses problemas virão, gente. Nós não podemos andar aí como alienados. São consequências do pecado original, são consequências da desobediência de Adão. A morte entrou na humanidade, as doenças entraram. E como nós vamos fazer? Vamos viver. Vamos aprender a viver, como diz a música. É preciso saber viver, vamos saber viver. Vamos saber viver de acordo com o Evangelho. Nós estamos no reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um lugar sem entendimento, mas Ele nos transportou. O teletransporte do Evangelho nos tirou das trevas, nos trouxe para um lugar de luz. Amanhã, quando aparecer um problema, você não vai encarar aquilo como se fosse o último dos seus dias. Porque sempre há esperança no Evangelho. Há poder no Evangelho para nos enfrentar as dificuldades do dia, as dificuldades da vida. O Evangelho tem essa capacidade. O Evangelho é poder para aquele que crê. Aleluia! Transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. Transbordeis sabedoria e entendimento para você viver a vida comum para o seu inteiro agrado, frutificando em boa obra, crescendo no conhecimento de Cristo, do Evangelho e sendo fortalecido todos os dias com o poder e a força da glória de Cristo, porque Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em vós, a esperança da glória. Permaneça em perseverança, longanimidade e alegria, dando graças a Deus que fez você inteligente, amém, idôneo e sabedor da sua herança dos santos. Ele nos fez herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Mas herdeiro de riqueza? Não. Herdeiro de poder político? Não. Herdeiro do poder de Deus em você, que é capaz de superar qualquer situação. Ele te libertou das trevas. Você está agora assentado nele em Cristo Jesus, no reino do Filho do céu. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Vamos orar? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pelo poder que essa palavra traz para dentro de nós, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito de Jesus em nós. Obrigado, Jesus, pela fortaleza no Espírito, que tu nos transforma diante das dificuldades. Obrigado por esse poder, obrigado por esse amor,
Obrigado, Senhor, pelo teu amor em nós, que nos trouxe entendimento na nossa mente para vivermos uma vida diferente, uma vida de esperança todos os dias. Obrigado, Jesus, pelos teus filhos. Obrigado pela tua palavra, e pelo teu amor, e pela tua graça, e pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém?